Mais um automóvel híbrido plug-in que eu, Jorge Augusto, trago para vocês aqui no YouTube do Comprecar TV. O modelo vocês já conhecem, é o Volvo S60. Aliás, ele já passou algumas vezes pelo canal, só que agora a gente trouxe aqui a versão R-Design. Inclusive, vamos aproveitar esse vídeo para falar um pouco do posicionamento da Volvo no mercado brasileiro, até porque ela fez algumas alterações aí nas suas grades de produtos e também algumas tendências de mercado. De toda forma, esse carro aqui, o híbrido plug-in, é aquela, digamos assim, tecnologia que no nosso canal aqui parece ser a mais assertiva para este momento de Brasil. A gente sabe que o futuro é totalmente elétrico. Inclusive a própria Volvo, até 2030, não terá mais carros a combustão. Notícia que a Volvo soltou recentemente. Ela só terá carros elétricos. Inclusive, esse ano, no segundo semestre, a Volvo também terá o seu veículo 100% elétrico no mercado brasileiro. Deve ser aí o Volvo XC40. Inclusive, ela já apresentou na Europa também uma variante do XC40, que é o C40, também outro veículo elétrico. Mas o que interessa aqui pra gente é que esta tecnologia híbrida plug-in, ela é muito mais maleável para a nossa situação de Brasil nesse momento e pelos próximos 2, 3 ou 4 anos. Vamos entender então a grade de produtos da Volvo hoje no mercado brasileiro. Pois bem, a gente tem duas plataformas de produtos aqui no Brasil. Tem a CMA, que seria dos modelos compactos, e aí no caso nós temos apenas o Volvo XC40 e a SPA, que seria dos modelos maiores. Então nessa plataforma SPA tem o S60, a XC60, o S90 e a XC90. Independente das duas plataformas que a gente tem ativas aqui no mercado brasileiro, pessoal, a Volvo hoje só tem carros híbridos plug-in. Então ela não tem mais motores a combustão sendo comercializados no Brasil. Todos os carros são híbridos plug-ins. Na CMA é aquela motorização T5, que inclusive a gente já fez uma matéria com o XC40 aí no nosso canal para você conhecer um pouco mais. E na SPA, que é a plataforma grande, por assim dizer, da Volvo, só existe hoje uma motorização disponível, que é essa daqui, que é a T8, a híbrida plug-in, que funciona assim. Aqui na frente nós temos um motor a combustão que traciona as rodas dianteiras e no eixo traseiro nós temos um motor puramente elétrico que traciona o eixo traseiro. E aí você tem uma gestão de todo esse sistema. Então, os carros da plataforma SPA, hoje no Brasil, agora no ano 2021, apenas com a motorização T8, todos eles. Pessoal, antes da gente falar especificamente aqui do S60, vamos recapitular um pouquinho quais são as tecnologias de eletrificação que nós temos no mercado brasileiro, só para vocês poderem entender qual é a proposta de cada uma delas. Começando pelo sistema híbrido leve, que a gente conhece aí de alguns carros, como por exemplo, a Mercedes-Benz C200 EQ, ou até mesmo o Audi A4, o Audi A5, ou até mesmo o Audi Q8, que tem aquele sistema eletrificado. Híbrido leve, quando a gente entende dessa forma, por quê? Esse sistema, pessoal, o motor a combustão é que sempre traciona o carro, tá? O sistema elétrico que o carro tem, ele nunca traciona as rodas, por isso que a gente chama de híbrido leve. Então ele está lá para apoiar o motor a combustão em algumas funções de economia de energia, como por exemplo, desligar o motor quando o carro está numa velocidade de cruzeiro na estrada, sem a necessidade de carga do motor. Esse é o primeiro sistema que a gente tem. Aí nós temos o sistema híbrido mais convencional, que a gente vê bastante hoje nos carros da Toyota e nos carros da Lexus. Aí funciona assim, temos um motor a combustão e um sistema de motores elétricos que ambos tracionam a roda do carro. Então o carro pode funcionar num modo puramente elétrico, ele pode funcionar num modo puramente a combustão ou na junção das duas coisas, daí o nome híbrido propriamente dito. Aí nós chegamos aqui no híbrido plug-in, que a Volvo hoje é líder no Brasil nessa tecnologia. A gente já viu outros carros no mercado brasileiro com híbrido plug-in, por exemplo, como o Golf GTE, que passou aqui pelo nosso canal, e tem ainda modelos de outras marcas, mas a líder aqui nesse segmento é a Volvo. E a Volvo usa uma jogada interessante, pelo menos neste carro aqui, que é o motor dianteiro tracionando as rodas dianteiras e o motor elétrico tracionando as rodas traseiras. Mas no XC40, ela tem lá o motor a combustão junto com o motor elétrico e
ambos tracionam apenas as rodas dianteiras. A principal diferença do híbrido plug-in para o híbrido convencional é, entre outras coisas, o tamanho da bateria. O híbrido convencional, como ele não carrega na tomada, ele tem uma autonomia em modo elétrico muito pequena e ele sempre depende do motor a combustão para carregar essa bateria. O híbrido plug-in, por sua vez, ele tem uma bateria de maior capacidade, então você consegue carregar o carro na tomada e ter aí uma autonomia que aí varia de carro para carro, mas em torno de 40 km que você consegue usar o carro em modo puramente elétrico, sem depender do motor a combustão. E aí você tem um motor a combustão com tanque de combustível que aumenta muito aí a autonomia do veículo. E por fim, pessoal, temos aí os veículos 100% elétricos, que inclusive no canal da gente a gente já fez várias matérias, como o Nissan Leaf, o Chevrolet Bolt e até mesmo o Audi e-tron, que aí são carros totalmente elétricos, têm baterias muito, mas muito potentes para você ter aí uma autonomia que aí varia de carro para carro, mas fica aí na casa dos 250, 350 quilômetros que eles têm aí em modo puramente elétrico. Pois bem, essas são todas as tecnologias de eletrificação que hoje nós temos disponíveis no mercado brasileiro. Bom, explicado tudo isso, por que então a gente acredita mais nessa tecnologia aqui do híbrido plug-in do que nas outras para a realidade brasileira? Pessoal, quando a gente pega o carro puramente híbrido, ele é muito bom, ele faz médias de consumo bem interessantes, alguns modelos chegam aí a fazer 20 km por litro, são excepcionais aí na cidade, só que tem um detalhe ali. Quando a gente pega os carros híbridos, em geral, eles não têm um negócio chamado potência. Eles são bons, mas de forma geral eles são fracos, porque o motor geralmente é do ciclo Atkinson, que não é desenhado para potência, e justamente pela bateria não ter grande capacidade, ela não apoia muito bem para você ter bons desempenhos ali no carro puramente híbrido. Então esse é um detalhe que a gente tem que levar em consideração. Quando a gente vai para os carros 100% elétricos, na teoria, eles são ótimos. Por quê? O motor puramente elétrico, pessoal, ele entrega um torque muito consistente a baixíssimas rotações. Além disso, o carro elétrico não tem câmbio, né? O motor está ligado diretamente nas rodas. Então, quando a gente olha para o ponto de vista de performance, na teoria, eles são sensacionais. Só que tem um problema. É a questão da bateria de altíssima potência. Para você carregar essas baterias, se você não tiver a disponibilidade aí de um eletroposto ou um sistema elétrico consistente na sua residência, principalmente no seu prédio, que aí muitas das vezes pessoas moram em prédio, vai ser bem complicado você carregar o carro elétrico, ainda mais com baterias aí que chegam na casa de 100 kWh. E isso é bem complicado para o Brasil. Então, a mobilidade desses carros, dependendo dos lugares aonde eles forem, vai ficar difícil você carregar esses carros. E é por isso que a gente acredita mais aqui no híbrido plug-in. Porque ele não deixa de ter potência, afinal de contas, geralmente os carros híbridos plug-ins têm motores consistentes em matéria de desempenho. E além disso, eles trazem um sistema elétrico que permite o carro rodar até 40 km em modo puramente elétrico. Então, para você usar o carro no dia a dia, se você olhar a maioria das pessoas, elas rodam menos que 40 km. Então, o que acontece? O carro roda quase que sempre em modo elétrico. Mas quando você vai viajar, tem aí o motor a combustão, que não deixa de entregar potência e estende a sua autonomia aí para 500, 600 quilômetros. E mesmo quando acaba a bateria, o carro ainda continua sendo bastante eficiente do ponto de vista de consumo. E é exatamente por isso que, na nossa opinião, o híbrido plug-in, neste momento no Brasil, que a gente ainda não tem uma infraestrutura elétrica bem adequada, é uma solução muito melhor. Então agora aqui voltando para o S60, pessoal, esse carro tem apenas duas versões hoje no mercado brasileiro. A Polestar, que é aquela de performance mais esportiva, que inclusive nós temos vídeo no canal, fizemos uma matéria bem legal com esse modelo, e essa daqui que agora é a R-Design. Então ela fica um pouco abaixo da Polestar, porque ela não tem todos aqueles recursos de esportividades, mas o detalhe, a motorização é exatamente a mesma T8, com potência máxima de 407 HP. Pessoal, só por curiosidade, quem prestou atenção viu que eu falei que o carro tem 407 HPs, ou seja, 407 horsepower. Quando a gente faz a conversão para cavalo-vapor, que é o que a gente usa aqui no Brasil, dá um pouco mais, ou seja, seriam 412 cavalos de potência. Não sei porquê, mas a Volvo prefere divulgar aí a potência dos carros dela em HP. Então é só uma observação interessante.
Então, como é que essa motorização T8 é formada? Ela tem um motor a combustão aqui na frente, que é um 2.0 litros turbo com sistema de injeção direta. Detalhe, pessoal, esse motor tem turbo, que é aquele que vai ligado no escapamento, mais o compressor mecânico, que é aquele que vai ligado direto na polia do motor. Para que ele tem os dois sistemas? O compressor mecânico atua mais rapidamente, mantendo o fluxo de ar em baixa rotação, e quando ele não sustenta mais, aí entra o turbo convencional. Assim, esse motor aqui, pessoal, no passado, quando ele é apenas motor a combustão, e a gente vê isso, por exemplo, nas XC90 mais antigas, essa aqui era a motorização T6 da Volvo. E aí o conjunto de combustão aqui entrega 320 HP de potência, potência máxima de 320. E o torque dele também é muito generoso, são mais que 40 kgfm de torque. Então isso aqui é um conjunto bastante eficiente só no sistema de combustão. E ele está sempre associado a uma transmissão automática, aquela que tem conversor de torque, que a Volvo chama de Geartronic de 8 marchas, tá? Outro detalhe. Esse sistema a combustão, ele traciona exclusivamente as rodas dianteiras aqui, tanto do S60 ou qualquer outro modelo da plataforma SPA. Então, como é que a gente forma aqui a motorização T8 híbrida plug-in? Aqui na frente, ao lado do motor a combustão, a gente consegue ver parte do sistema elétrico do veículo. Inclusive, aqui na parte dianteira esquerda do carro, a gente tem a tomada para fazer a recarga do sistema elétrico. Esse sistema elétrico ele está conectado a um motor que vai no eixo traseiro. E além do motor, existe uma bateria que é montada no assoalho do carro. Inclusive, ela usa parte ali daquela estrutura do túnel traseiro do veículo. Pessoal, aquele motor traseiro tem uma potência complementar de 87 HPs. E aí é que chega a potência total de 407 HPs. Mas mais do que a potência, aquele motor também faz o torque máximo combinado subir. Ou seja, o conjunto todo aqui tem um torque máximo de 640 Nm, o que dá aí aproximadamente 65 kg de torque. E esse conjunto ele se torna muito eficiente. Ele faz o S60 ir de 0 a 100 em apenas 4,4 segundos. E isso é muita agilidade. Tanto é assim, pessoal, que esse conjunto T8, ele também está na XC60. E a gente fez um vídeo no canal mostrando aí uma prova de arrancada da XC60 T8 versus o Audi e-tron, que é um carro 100% elétrico. E no nosso vídeo, a gente mostrava a XC60 pulando na frente na arrancada, justamente por conta do sistema elétrico conseguir entregar um torque em baixa bastante consistente. Então a gente consegue ver um conjunto aqui extremamente eficiente no que diz respeito à performance. Outra tecnologia de destaque aqui nesse carro é o sistema de faróis totalmente em LED. Inclusive você consegue ver que aqui no Volvo nós não temos mais o farol auxiliar aqui embaixo. Por quê? Este farol já faz a função do farol auxiliar aqui embaixo. Inclusive nós temos aqui um farol totalmente em LED, tudo aqui é LED. Então você tem aí a assinatura da lanterna, a luz de rodagem diurna, que inclusive sugere aqui um T inspirado no mítico martelo de Thor, e todo o resto também em LED, farol alto, farol baixo e a luz de pisca que muda aqui o tom da assinatura de lanterna para laranja. Pessoal, além dele ser um farol totalmente em LED, ele é ativo. Então ele tem um sistema que quando você vira o volante, ele acompanha a curva, que você inclusive consegue lá na central multimídia ativar e desativar essa função. Agora o mais legal aqui, até o nome do farol já dá uma dica, e a gente consegue ver ele escrito aqui, ó, Full LED Active High Beam System, ou seja, um sistema de farol Full LED que o facho do alto é ativo, ou seja, utilizando a câmera que vai instalada ali no para-brisa, ele consegue entender o que está acontecendo na frente do carro. E aí ele consegue direcionar os fachos de LED de forma a recortar o veículo que está na sua frente ou até mesmo recortar o veículo que vem na mão contrária e ainda assim manter a iluminação na estrada o máximo possível. Ou seja, o farol alto ele é totalmente ativo para te dar o máximo de iluminação sem ofuscar as pessoas que estão dirigindo na sua frente ou na contramão. Um grande destaque dos carros da Volvo são os sistemas de auxílio à condução e segurança que eles incorporam. E grande parte de tudo isso funciona a partir daquela câmera que vai instalada ali no para-brisa atrás do espelho retrovisor.
Aquela câmera filma o que acontece à frente do carro e faz diversas coisas. No que diz respeito à segurança, existe um sistema chamado Seat Safety. O que é isso? Utilizando aquela câmera, o carro consegue entender o que está acontecendo à sua frente. Então, ele detecta veículos, ele consegue detectar ciclistas, pedestres e animais de grande porte, como por exemplo, cavalos, bois e não é o nosso caso aqui no Brasil, mas também alces. E essa câmera atua sobre o sistema do veículo para evitar uma colisão ou mitigá-la ao máximo. Então, por exemplo, você está dirigindo na cidade de forma distraída, não percebeu o carro da frente freando rapidamente. O Seat Safety vai frear automaticamente o Volvo para você. Mesma coisa acontece quando um ciclista está passando na sua frente, um pedestre ou até mesmo um animal de grande porte cruzando a frente do veículo. Em todas as situações, o sistema vai atuar para evitar ou mitigar ao máximo o acidente. E aquela câmera tem mais funções. Esse carro, por exemplo, também está equipado com o Pilot Assist. Então ele tem o sistema de manutenção de faixa, que não é o Pilot Assist, que apenas mantém o carro dentro da faixa automaticamente na estrada. Quando você está dirigindo, começou a comer a faixa sem dar seta, ele corrige o volante para manter o carro no centro da faixa. E aí existe o Pilot Assist, que usando também aquela câmera e mais outros sensores, ele mede a distância em relação ao veículo da frente e faz com que a velocidade seja mantida mesmo que o veículo venha frear. Aí ele freia automaticamente o Volvo para manter a distância que você escolheu e reestabelece a velocidade quando o veículo sai. E o Pilot Assist, quando acionado, além de usar o controle de cruzeiro adaptativo, ele também mantém aí o carro no centro da faixa. Não é uma correção para quando você sai, não. Ele vê a faixa e consegue manter o carro no centro, atuando sobre o volante. Então a gente consegue ver uma série de sistemas baseados nessa câmera inteligente que esse Volvo traz e que vários Volvos antigos já traziam também com o sistema do Seat Safety. Aqui pelo lado, pessoal, a gente pode destacar várias coisas. Eu já vou começar falando do entre-eixos, que é bastante generoso, 2,87 m. Se a gente comparar aí com um sedã médio que tem normalmente 2,70 m, a gente consegue ver um entre-eixos bem interessante. Isso, por exemplo, acrescenta muita estabilidade ao conjunto do carro. Mas só o entre-eixos não garante uma boa estabilidade, você precisa ter um sistema de suspensão à altura. E aqui no S60 temos um conjunto muito sofisticado. Afinal de contas, o carro tem suspensão totalmente independente na dianteira e na traseira. Mas olha só, tem peculiaridades. Aqui na frente, esse sistema independente não é aquele tipo McPherson mais comum. Ele usa uma construção que a Volvo chama de Double Link. Se você olhar a construção, ele lembra bastante o Double Wishbone, que é um sistema que consegue filtrar melhor e garantir melhor estabilidade ao conjunto, porque ele permite uma oscilação da roda sem mexer na cambagem do conjunto. E tudo isso garante, digamos assim, eficiência, performance e ao mesmo tempo conforto. Obviamente, temos aqui um sistema muito mais elaborado do que o McPherson. E aqui atrás o S60 também tem uma suspensão bem diferente. Aqui, obviamente, é uma suspensão multilink independente, só que olha só, a gente tem aí os amortecedores, só que em vez de ter aquela mola helicoidal tradicional, que até ocupa espaço por conta da torre de construção, aqui atrás é uma mola parabólica de lâmina única. Complicado o nome, mas é uma barra que corta o carro de fora a fora de material composto que funciona como uma mola. A vantagem desse sistema é que ele ocupa muito menos espaço para a construção e ele também dá mais precisão no controle da suspensão. Obviamente é um conjunto mais caro, mas em matéria de conforto e estabilidade ele traz muito ganhos. Então quando a gente vê aqui o sistema de suspensão do S60, ele tem uma suspensão efetivamente muito eficiente para garantir estabilidade e também conforto. Aqui atrás tem algumas coisas para a gente destacar, mas eu já vou falar de uma em especial, que é mudança inclusive. Se vocês olharem aqui esse badge aqui do S60, ele tem agora uma terminologia Recharge. Então a Volvo está usando para todos os seus veículos híbridos plug-ins essa terminologia Recharge. E quando ela tiver o carro elétrico, ela vai usar a terminologia Pure Electric, ou seja, ela vai separar aí a terminologia dos seus carros justamente para reforçar essa questão da sustentabilidade. E essa informação, ela também vem ali na soleira da porta do carro. O que mais que a gente pode falar aqui atrás? Lanternas
totalmente iluminadas em LED, né? Então iluminação de lanterna, freio, luz de ré, luz de pisca, é tudo LED, até mesmo a luz de placa é LED. E tem um detalhe interessante aqui, pessoal. Vocês estão vendo ali duas saídas de escapamento, que são verdadeiras, tá? Ainda que o cano de escapamento seja um pouquinho menor do que a boca da saída, são saídas reais. E eu tô reforçando isso porque a gente já pegou carro premium aqui no nosso canal que as saídas eram falsas. E por fim, a gente ainda pode destacar aqui 4 sensores de estacionamento, mais a câmera de ré que está presente de série no modelo. Bom, para abrir o porta-malas desse carro existem 3 formas. Você tem um botão lá dentro, um botão na chave de telecomando e mais um botão aqui na tampa. Quando você aperta qualquer um deles, você pode ver que a tampa do porta-malas já se abre completamente. Mas aqui é um sistema, pessoal, de contramolas, tá? Isso aqui não é um sistema elétrico de abertura. De toda forma, a gente tem aqui um bom acabamento e eu vou destacar o fato das dobradiças, mesmo não sendo pantográficas, entrarem numa área protegida. Então, mesmo que você lote todo o porta-malas, não tem perigo da dobradiça bater aí nas suas bagagens. Espaço aqui, 442 litros, o que é muito bom, totalmente utilizáveis, uma vez que você não tem o problema da dobradiça. E dá para destacar também um compartimento ali na lateral com uma redinha, bastante útil quando você vai colocar alguma coisa em frasco, em líquido, que não pode tombar, e também mais uma tomada 12 volts. Outra coisa é que quando a gente levanta aqui o piso do porta-malas, você tem acesso ali ao repair kit, né, o kit de reparo do pneu. Esse carro não possui step e tem mais aquele anel de aço para você parafusar no para-choque para usar para reboque, tanto dianteiro quanto traseiro. Então o que a gente pode dizer é que aqui nós temos um bom espaço para transportar aí todas as bagagens das pessoas. E como é que é o espaço aqui no banco traseiro? Pois bem, o S60 tem um entre-eixos muito generoso. 2,87 m. Estamos falando de 17 centímetros a mais do que aquilo que a gente encontra na categoria de sedãs médios do mercado brasileiro. Então vamos ver como é que isso se reflete aqui no espaço. Banco dianteiro ajustado para uma pessoa de 1,80 m, pessoal. Eu tenho aqui um palmo fechado entre o joelho e o encosto do banco. É uma boa distância. A altura em relação ao teto também é boa, mas olha só. A movimentação de pés para esse número de entre-eixos não é tão grande assim. A gente consegue ver que não tem tanta movimentação. Mas um detalhe que eu quero chamar a atenção, vocês estão vendo aqui que a perna, quando você coloca os pés no chão, ela fica um pouco levantada e não encosta muito bem aqui no banco. Então, isso aqui é um desenho do carro, né? O banco é um pouco mais afundado, então você não consegue apoiar completamente a perna. Mas ainda assim você tem um bom espaço. Agora, o detalhe aqui são as amenidades que o carro entrega, né? Começando por um acabamento muito bom na porta, então quase tudo é material suave ao toque e um acabamento bem bonito. A maçaneta, por exemplo, ela é cromada, parece alumínio, não é, é um plástico, mas é um plástico com um acabamento muito legal. E onde você apoia o braço é couro. Você também tem ali um espacinho na porta pequeno para você guardar algumas coisas, como carteira e óculos, não cabe ali lata ou coisas do tipo. Mas você ainda encontra aqui no carro, alça de segurança aqui no teto, um ganchinho aqui para você poder pendurar cabide, um outro ganchinho aqui quando você quer pendurar, por exemplo, uma jaqueta. E olha só, esse carro tem saída de ar-condicionado aqui na coluna B, o que é muito melhor do que quando sai ali no meio, né? Porque aqui o ar vem muito mais na direção da pessoa. Então, dos dois lados, ele tem saída aqui na coluna B. A gente ainda pode destacar que aqui na extensão do console, a gente tem aqui duas portinhas USB do tipo C, tá? São duas portas, mas se você tiver equipamentos mais antigos, você tem que usar aí o adaptador para o seu cabo. Também temos aqui um guarda-mapas, né? Ou revista, como se fosse uma redinha, o que acaba sendo mais prático, porque objetos maiores a redinha acaba acomodando melhor. A gente também pode destacar aqui iluminação em LED individual para o lado esquerdo e o lado direito do carro, então as pessoas conseguem fazer uma leitura legal. Temos também aqui um descansa-braço cheio de recursos, então a gente tem aqui um porta-latas ou porta-copos escamoteável. Temos mais um compartimento aqui que serve muito bem para você, por exemplo, colocar o smartphone para ele não ficar caindo. E tem mais um outro compartimento com tampa aqui que você consegue guardar mais algumas coisas dentro dele. Então a gente consegue ver que a gente tem várias amenidades aqui atrás. Mas eu vou fazer uma observação, porque, pessoal, que apesar disso aqui ser um sedã grande, o conforto mesmo é para 4 pessoas, ainda que seja possível levar 5. Por quê? Aqui no meio existe um túnel traseiro e é alto esse túnel traseiro, tá? É bem alto, então aqui do banco até o começo do túnel você tem quase que uma distância de apenas aí 1 palmo, então ele é bem alto.
Então o quinto passageiro, quando anda aqui, além de ele ter que andar com as pernas abertas, né, ele não vai ter o direcionamento de ar para ele, porque o direcionamento de ar é ou de um lado ou do outro, também não vai ter iluminação. Então essa quinta posição é mais uma questão de poder levar uma quinta pessoa do que efetivamente transportar essa quinta pessoa. Mas para 4 pessoas eu vou dizer assim, várias amenidades e muitos recursos aqui para garantir conforto, apenas com essa observação aqui do banco em relação às pernas. E como é aqui na frente no Volvo S60? Então vamos falar primeiro das regulagens e porta-objetos, começando pelo banco, que tem uma qualidade muito boa. Você senta no banco, ele dá aquela sensação de te abraçar, ele é bem anatômico. E ele tem todos os ajustes aqui elétricos, inclusive o lombar e o extensor de perna também para ajuste elétrico, além dele ter memória, tá? Falando também de acabamento, pessoal, é outro ponto alto do carro. Painel suave ao toque, suave ao toque, suave ao toque. Só essa parte aqui de baixo da tampa do porta-luvas é plástico duro. E ainda esses acabamentos cromados aqui, bem trabalhados, que dão um visual bem interessante. Ainda que tenda a ser um visual mais clássico, né? As próprias saídas de ar são quadradas e aqui no centro ela é vertical. Onde você tem aqui, por exemplo, para fechar a saída de ar, você vira para a direita, o centro, para abrir, gira para cima e você tem a saída de ar. A porta também tem um acabamento muito bom, quase tudo é suave ao toque, onde você apoia o braço é um couro e a parte vertical ali da porta também tem um tecido que também tem um toque bem legal. Em matéria de porta-objetos, a porta tem espaço para guardar várias coisas, mas não é muito amplo, então ali não dá para guardar nem latas nem garrafas. Se você quiser guardar esse tipo de coisa, você tem aqui 2 porta-latas aqui no console central, inclusive com uma venezianinha para abrir e fechar esse compartimento. Falando de porta-luva, é o que a gente vê na maioria dos carros. Você tem que afastar aqui um pouco as pernas para ter acesso. Ele não é muito grande, mas a sacada aqui é que o manual fica aqui numa prateleira separada. Então ele fica acondicionado de uma forma que não ocupa o espaço útil. A gente ainda encontra aqui o parasol, por exemplo, com espelho e tampa e mais iluminação individual. Então o que eu posso dizer aqui para vocês? É um carro com acabamento excepcional. Tem um banco que é extremamente gostoso. Agora, em matéria de porta-objetos, eu vou dizer que ele é apenas normal, não tem nada de muito diferente, mas você consegue até que acondicionar suas coisas. Detalhezinho para essa pequena rede que tem aqui do lado, que serve para você guardar mais algumas coisas, de repente um carregador de celular, ou até mesmo um smartphone, ou coisas pequenas. De toda forma, o grande lance aqui é qualidade e conforto para quem viaja nessa posição. Antes da gente dirigir aqui o S60, vamos às nossas considerações. Chave presencial e a partida não é para o botão, né? Ele tem aqui um sistema rotativo para ligar o carro, né? Inclusive o carro já está ligado. Como ele é um híbrido plug-in, sempre que você dá a partida, prioritariamente ele vai usar aí o modo elétrico, já vai botar o carro funcionando, ligar o ar-condicionado, mas ele não vai dar a partida no motor. Pessoal, a chave não tem um lugar específico para deixar, entretanto aqui sob o descansa-braço tem um espaço que ela cabe direitinho. Bom, vamos falar dos ajustes que a gente tem aqui, né? Começando pelo volante, que a gente conta aqui com ajuste de profundidade e ajuste de altura, tá? Além disso, a gente tem vários ajustes aqui no banco, então nós temos todos elétricos. Encosto, distância, altura do assento e inclinação do assento. O detalhe é que a gente também tem aqui ajuste lombar, então quando a gente dá um toquinho, ele aparece primeiro a imagem ali na tela multimídia para dizer se a gente quer ajustar o extensor de perna ou rodando o anel externo, se a gente quer ajustar o lombar. Então o mesmo botão tem essas duas funções e aí você precisa escolher vendo pela central multimídia e aí você faz o ajuste da função que você quer. O cinto de segurança, pessoal, aqui no carro, ele conta com ajuste de altura e dos dois lados ele tem ajuste de altura. Então a gente consegue achar uma posição bastante confortável. A característica dos carros da Volvo é o encosto de cabeça fixo, justamente pelo sistema WIPS, né, que é aquele sistema que apoia a coluna quando o carro recebe um impacto traseiro para proteger aqui a região cervical. Então ele não se move para cima e para baixo. Detalhe, tanto o banco do motorista quanto o banco do passageiro, os dois têm duas memórias, tá? Aqui na porta a gente tem os botões dos vidros, né? Simples toque, abertura e fechamento nas 4 posições. Controle dos espelhos e quando você aperta o left e right junto, ele faz o rebatimento externo ali dos espelhos, o que acaba ajudando. Detalhe que aqui também tem um outro botãozinho
que é o bloqueio das crianças. Então, quando você aperta, ele não só bloqueia os vidros, mas ele também tranca as portas traseiras, ou seja, a criança fica com a porta desabilitada, a maçaneta, então ela não consegue nem mexer no vidro nem nas portas. Apertou novamente, ele faz a liberação, inclusive informa ali no painel que você fez a liberação. Ainda aqui do lado esquerdo nós temos um botão de dimer para controlar a intensidade do painel, um botão para abrir o porta-malas, lembrando que o porta-malas não é elétrico, é apenas para destrancar o porta-malas, e o botão para você abrir aqui o bocal do tanque de combustível. Aqui no console central, pessoal, a gente tem a alavanca de câmbio, o botão para posição de parque, o botão de partida, freio de estacionamento elétrico, a função hold, que é aquela que quando você para o carro no trânsito, você tira o pé do freio, o carro não se movimenta, e um botão aqui que é o Drive Mode. Nesse daqui a gente precisa explicar um pouquinho mais detalhado, porque como esse carro é híbrido plug-in, ele tem modos de condução diferentes. Então, normalmente quando você liga o carro, ele já está aqui no modo Hybrid, que é o modo mais normal de você utilizar, o modo híbrido, né? Você pode escolher, por exemplo, o modo Pure, que ele te faz uma condução econômica, ele vai priorizar o modo elétrico, só que tem uma diferença do modelo 2020 para o modelo 2021, que é esse. Antes você colocava o Pure, ele priorizava o elétrico. Agora quando você põe o Pure, se você não der kickdown no acelerador, ele só usa o carro em modo elétrico. Então você pode acelerar mais, que ele não vai ligar o motor a combustão. Enquanto ele tiver carga na bateria, ele não liga o motor a combustão, salvo você der um kickdown. Aí você tem um outro modo aqui que é o Constant AWD. Quando você aciona ele, o painel até muda, ele já liga o motor a combustão, já põe ali o contagiros do lado direito para você ter permanentemente tração nas 4 rodas. Então o próprio motor a combustão já começa a fazer a alimentação da bateria forçada. E você também tem um outro modo aqui que você pode usar, que é o modo Power, que seria o modo da condução esportiva, seria o modo esporte do carro. Ele é muito parecido com o Constante AWD, só que a diferença aqui é que ele também altera a cartografia do pedal de acelerador, deixando o pedal mais sensível para ter uma resposta, e muda toda a programação do carro para te dar uma esportividade maior. Mas nós vamos usar o carro aqui no modo Hybrid. Inclusive quando você liga aí o modo Hybrid, ele troca de novo ali, desliga o motor porque a gente está com a bateria cheia, a gente carregou o carro. Eu inclusive aqui, pessoal, vou aproveitar para acessar aqui o computador de bordo do carro, porque nós vamos fazer aqui a nossa famosa média de consumo no carro. Então vocês podem ver ali que o TM está zerado, que é o consumo médio, e eu vou aproveitar também aqui no computador de bordo da central multimídia, vou zerar a informação. A gente vai perceber que a condução em modo urbano, basicamente a gente vai usar o veículo aqui em modo elétrico, tá? Ele dificilmente vai usar o modo a combustão. De toda forma, vamos fazer o teste aqui urbano para ver como é que ele se comporta e depois vamos fazer o teste rodoviário para também fazer média de consumo com ele e explicar um pouco mais como funciona esse método híbrido plug-in do carro. Então vamos lá para a nossa manobra, vamos engatar aqui a ré, a gente consegue ver ali no painel que a ré foi engatada. Central multimídia já mostra a câmera de ré, onde você pode configurar várias coisas, né? Então aqui você tem para ligar e desligar os sensores de estacionamento, né? Você também tem aqui a função para ligar ou desligar a linha de guia, que inclusive é dinâmica. Tem aqui o CTA, que é o Cross Traffic Alert, quando passa algum carro ali atrás, que ele está no campo visual e você não está prestando muita atenção, ele te dá um alerta para informar o tráfego cruzado. E tem esse modo zoom aqui, que quando você aperta, você consegue ver mais próximo do para-choque para aquelas manobras mais precisas, né? A proximidade de parede, coisas do tipo. Mas vamos deixar aqui na visão mais ampla, liberar aqui o freio de estacionamento, vamos virar todo o volante, direção com assistência elétrica, o que deixa o carro bastante leve, e vamos executar a manobra. A gente consegue ver que a resolução da tela ali é muito boa, né? E o carro está usando o modo 100% elétrico, então a gente não está usando aqui motor a combustão. Tem uma árvore ali atrás, vamos usar justamente para a gente ver aqui o sensor de estacionamento funcionando. Você pode ver até que inclusive ele coloca um detalhezinho em amarelo aonde está o obstáculo, justamente para você saber e poder fazer aí a manobra com mais precisão. A gente vê que ele funciona muito bem. Bom pessoal, agora nós vamos lá para o nosso teste de lombada e tachão.
Lembrando que eu vou fazer só o teste de tachão, porque o teste de lombada, esse carro aqui é muito baixo para o teste de lombada, né? Então, logo que a gente pegou o carro, a gente já percebeu que ele tem uma tendência a raspar aí em lombadas, valetas e buracos. Então a gente vai fazer o teste de tachão para ver como a suspensão se comporta, né? Como é que ela filtra ruído e irregularidades. Vamos alinhar o carro aqui com os tachões. Olha, eu vou falar para vocês, pessoal, que a suspensão ela é bastante precisa em filtrar, né, o obstáculo, então você não sente tanto aqui dentro. Evidentemente que o tachão é um pouco alto, mas ela consegue filtrar bem. Outro detalhe, qualidade de acabamento. Então você vê que o isolamento acústico aqui dentro desse carro, mais ainda o fato dele usar aí um motor elétrico para se movimentar nessas situações, faz com que ele seja muito silencioso mesmo. Mas nas lombadas, pessoal, cuidado, porque mesmo quando você passa às vezes a 20 por hora, dependendo da lombada, ele raspa a frente, tá? Então ele tem uma frente baixa, você precisa tomar bastante cuidado nesses tipos de obstáculos, não só lombada, mas valeta também, são obstáculos que o Volvo S60 sofre e sofre bastante. Mas se você tiver um piso legal, eu vou dizer para você que ele tem uma qualidade de suspensão muito boa, né? Então ele filtra muito bem, o isolamento acústico é muito legal. E vamos ver agora aqui onde o piso é um pouco mais desnivelado, justamente essa questão. Vocês quase não notam barulho, né? É bastante preciso o isolamento acústico, né? Então o carro filtra muito bem as imperfeições do piso, e isso é um ponto alto da Volvo, porque quando você compara ele, por exemplo, com o Audi ou com o Mercedes, ele consegue ser mais confortável do que esses modelos, e aí não há nenhuma sombra de dúvida, tá? Eu afirmo para vocês que o Volvo vai ser mais confortável em matéria de rodar do carro. Então a gente tem um carro bastante suave, só que não é um carro aí projetado para as nossas ruas esburacadas com lombadas e valetas, então precisa tomar cuidado. Vamos agora aqui para a nossa manobra de fim de rua. Vou alinhar aqui o carro com o lado direito da guia. Eu vou até conferir aqui com o espelho se ele está bem alinhado. Está bem alinhado aqui com a guia do lado direito. E vamos aí para a nossa manobra, parando sempre no nosso ponto de referência, justamente para a gente ter aí um parâmetro de controle. 1,5 volta do volante praticamente para virar todo o volante, virar todo o carro. Olha, chegou perto dos 90 graus, está um pouquinho antes aí dos 90 graus. Vamos engatar a ré, câmera de ré já acionou, desvirando o volante, muito leve, bastante leve mesmo. E vamos concluir aqui a manobra. E o que a gente percebe aqui é que ele usou bastante espaço, tá? Não aquele espaço que normalmente a gente vê nas picapes ou SUVs grandes, mas o carro saiu bastante deslocado aqui para a esquerda, como vocês podem ver aí na nossa câmera, o posicionamento que ele fica. Então assim, ele é um carro grande, né? Apesar de, para padrões internacionais, até mesmo europeus, isso aqui ser um sedã médio, para o padrão brasileiro é um sedã grande. Então ele usa um pouco mais de espaço, mas como ele tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro mais a câmera de ré, ele acaba conseguindo fazer aí as manobras com bastante tranquilidade. Aí alguém vai dizer assim, mas para um carro dessa categoria deveria ter uma câmera dianteira? Pelo preço que ele custa, deveria, mas não tem. Então você consegue fazer todas as manobras, tem bastante conforto e o rodar é muito suave. O que eu posso dizer? Desde que você tome bastante cuidado nos obstáculos, vai ser tranquilo aí o dia a dia e muito confortável. O que nós vamos fazer agora, pessoal, é um teste compreensivo de consumo com esse carro. Segundo o Inmetro, na cidade ele faz médias de até 21,9 km por litro e na estrada 22,5. São médias muito boas. Mas essas médias, elas só acontecem se você, antes de fazer o seu percurso, carregar a bateria do carro. Se você não carregar a bateria, a média é diferente. Por isso nós vamos sair daqui de Itu e vamos até Campinas e de lá nós vamos voltar para cá. Só que na ida, o que nós vamos fazer é não usar a bateria do sistema híbrido. E como é possível fazer isso? Na central multimídia, você tem duas opções. Uma para bloquear o uso da bateria e uma outra que é a função Charge, para você
recarregar a bateria. O carro já está com a bateria carregada, mas eu vou usar a função Charge. Para quê? Para ele manter a bateria o mais carregada possível. Então o carro será utilizado nessa viagem como se ele fosse, digamos assim, um híbrido, sem tanto apoio aí da bateria elétrica. E vamos ver como é que fica essa média na ida. Depois, na volta, nós vamos utilizar aí o processo normal. Pegar a bateria que vai estar carregada, afinal nós vamos ter usado o carro no modo Charge, e aí vamos voltar usando a bateria mais o motor a combustão para ter uma ideia de como fica a média nas duas situações. Em outro vídeo que eu fiz de um veículo Volvo, me perguntaram qual era a diferença do Lane Keep Aid e do Pilot Assist. Esse carro que nós estamos dirigindo tem as duas funções, até porque para ter Pilot Assist tem que ter o Lane Keep Aid. Então eu vou explicar para vocês. Agora, eu não estou usando o Pilot Assist, que é aquele sistema que mantém o carro no centro da faixa e tem o controle de cruzeiro adaptativo. Porém, se a gente ver aqui na central multimídia, o Lane Keep Aid está ativo. Então, olha só o que acontece. Eu estou aqui na faixa de rolamento. Se eu forçar o carro para fora da faixa, tanto para o lado esquerdo, olha só, ele vai fazer a correção para trazer o carro para dentro da faixa. A mesma coisa quando eu faço para o centro da faixa tracejado, ó. Vocês percebem que ele faz a correção. Só que o Lane Keep Aid, pessoal, ele vai apenas corrigindo para o veículo não sair da faixa. Ou seja, ele não mantém o veículo no centro da faixa, ele apenas faz a correção para manter o veículo dentro da área da faixa. Quando você liga o Pilot Assist, aí você programa a velocidade, que no caso aqui na estrada é 110 km por hora, a assistência de condução do volante é diferente, porque aí ele mantém o veículo no centro da faixa. Então essa é a diferença. O Lane Keep Aid, então, é apenas para caso o motorista esteja distraído, ele faz a correção mantendo dentro, mas não necessariamente no centro. Já o Pilot Assist, ele vai, você pode ver até que o volante fica um pouco mais duro. Ele já não mexe tanto assim se você não fizer força. Por quê? Porque ele já está mantendo o veículo no centro da faixa. E outra, quando você está usando o Pilot Assist, ele demora um pouquinho mais de tempo para reclamar aquela questão de você não estar com a mão no volante. Claro, se você ficar muito tempo, ele vai reclamar, vai dar o alerta. Se você não colocar a mão, ele vai desabilitar o sistema. Mas a diferença básica é essa. Pilot Assist, ele vai manter sempre no centro. O Lane Keep Aid, ele só vai evitar que o carro saia da faixa. Dentro do Pilot Assist, além de você poder programar a velocidade, você pode escolher a distância que você quer em relação ao veículo da frente. A gente tem 5 distâncias diferentes, tem a mais longa e a mais próxima. Aí você vai deixar a programação que você se sente mais confortável. Mas eu vou dizer para vocês que essa programação aqui mais próxima já é uma distância bem boa em relação ao veículo da frente. Eu costumo usar bem essa daqui e funciona muito bem para você fazer viagens e até mesmo longas viagens. Mas e se eu não quiser usar o Pilot Assist e quero usar o controle de cruzeiro adaptativo? Também dá. Basta apertar aqui o botão no volante para o lado esquerdo. Ele desabilita a função do Pilot Assist, mas ele continua mantendo a função do controle de cruzeiro adaptativo no carro. Ou seja, ele mantém a distância que você escolheu do carro da frente acelerando e freando, porém você tem que atuar mais no volante. E claro, que se você rolar para fora da faixa, se o Lane Keep Aid estiver ligado, ele vai trazer para dentro da faixa, mas é diferente a atuação do Pilot Assist. Se na cidade o Volvo S60 é confortável e silencioso, na estrada é ainda mais. A gente percebe que aqui a suspensão faz toda a diferença para manter um padrão de conforto verdadeiramente elevado. E o isolamento acústico aqui do carro também é extremamente elogiável. A gente consegue ver um padrão aqui dentro digno de carro de alto luxo. Bom, a gente já está chegando no nosso destino em Campinas e, pessoal, a gente fez a viagem aqui utilizando o modo Charge da central, ou seja, mantendo a bateria carregada. Vamos acessar aqui o computador de bordo, a gente está ali com 7,4 litros para cada 100 quilômetros. Tivemos aí uma viagem de 82 km por hora de velocidade média e a distância que a gente percorreu foi de quase 67 km. Então a gente consegue ver que mesmo utilizando o carro sem usar a bateria, ou seja, mantendo a bateria preservada, a gente conseguiu uma média de quase 14 km por litro, um pouco menos que 14 km por litro. O que mostra que o sistema híbrido do carro
ainda que você conserve a bateria, ele acaba funcionando e com isso você consegue fazer uma média interessante na estrada, desde que você dirija de forma mais suave. Então vamos aí aos nossos resultados finais de consumo. Usando o carro como um híbrido, a gente viu que a média gira ali na casa de 14 km por litro, sem o apoio da bateria. E usando ele com a bateria, a gente conseguiu fazer um pouquinho mais que 23 km por litro. Então como é que fica o consumo do Volvo na prática? Pessoal, depende do tamanho do trajeto. Se você andar até 40 km, pode ser que você só use o sistema elétrico. Se você andar mais que 40 km, um pouquinho mais que 40, 60, 70, 80, 90, você vai ficar com médias perto de 20 km por litro. Mas quanto mais você andar sem carregar a bateria, por exemplo, um tanque cheio, a média vai caindo. Afinal de contas, vai caindo aí o apoio do sistema elétrico. Então o que você tem que entender é que esse carro é extremamente vantajoso quando você chega em casa à noite e todo dia carrega o sistema elétrico dele. E aí você tem o carregador que acompanha o carro e você consegue fazer uma carga completa da bateria em aproximadamente 4 horas, quando você tem ali uma tomada devidamente aterrada para usar o carregador portátil do carro. Se você tiver aquele wall box que você pode instalar na sua casa, aí leva um pouco menos de tempo. De toda forma, para ser bastante interessante aqui a questão da economia, você precisa sempre usar o sistema elétrico para carregar o carro. Lembrando, um detalhe importante, hoje o custo da eletricidade, se a gente comparar com os aumentos que nós tivemos aí no combustível, principalmente aí na gasolina, se você fizer a mesma equivalência do que você gasta em energia para rodar um determinado número de quilômetros e fazer a proporção com gasolina, eu diria para vocês que esse número está entre 1/4 e 1/5 da gasolina, ou seja, se você gasta na gasolina R$100 para andar uma determinada quilometragem, se você tiver o sistema elétrico do carro usando 100% o sistema elétrico, em vez de você gastar R$100, você vai gastar de 25 a 20 reais usando o sistema elétrico. Portanto, ele é muito vantajoso sim. E mais uma vez consultamos aí a Multiclass Corretora de Seguros, nossa parceira da cidade de Sorocaba, para ter uma ideia de como é que fica aqui o seguro do Volvo S60 R-Design. Pessoal, sempre lembrando, seguro você paga anualmente, tá? E ele é um valor da pessoa em relação ao carro. Então, se mudou o perfil do utilizador, a forma de utilização do carro, o seguro muda. De toda forma, consideramos aí um perfil padrão, um cliente típico aqui de um carro desse. E o seguro não é barato, né? O seguro ficou em R$ 8.700 e a franquia reduzida de 50%, R$ 8.300. Vamos combinar que não é barato. Mas a gente tem que olhar isso em perspectiva, afinal de contas, esse carro aqui é um carro totalmente importado e mais do que isso, preço público sugerido desse carro para venda acima de R$300 mil. Se a gente comparar com o preço do carro, não é caro, mas de forma isolada é um seguro pesado. Então, pessoal, vamos aqui para o preço do carro, né? Preço público sugerido em março de 2021 dessa versão aqui, R$315 mil. Aí vocês devem estar falando, nossa, como esse carro é caro. Mas a gente sempre tem que olhar isso em perspectiva, pessoal. Quem são os concorrentes desse carro aqui? Então a gente aí vai ter BMW 330, nós vamos ter Mercedes C300, nós vamos ter Audi A4. E quando a gente olha em relação aos concorrentes, olha só, esse carro aqui primeiro não tem opcionais e os concorrentes têm opcionais. Segundo, esse carro é o mais potente entre todos eles, porque aqui potência total combinada 407 HPs, que equivale a 412 cavalos, indo de 0 a 100 em apenas 4,4 segundos. Todos os outros têm menos desempenho do que esse carro aqui. E detalhe, os concorrentes em vários casos têm opcionais e aqui é tudo série. Então se a gente colocar isso tudo na conta, você vai ver que o Volvo S60 R-Design tem um excelente custo-benefício. Evidentemente que são para poucos brasileiros, mas a gente olhando tudo isso, não dá para negar aqui a superioridade da Volvo quando o assunto é performance, custo-benefício e mais do que isso,
autonomia, porque o sistema híbrido plug-in proporciona médias bem interessantes aí com a gasolina. Bom, pessoal, gostou aqui do Volvo S60 T8 R-Design? A dica que eu dou para vocês é o seguinte: procura a concessionária Volvo Baltic em Alphaville. Lá certamente você vai ter o melhor atendimento e, além de tudo, vai fazer um melhor negócio no seu próximo Volvo 0 km. Então, curtiu aqui o nosso vídeo? Por favor, deixa aí o seu like, assim a gente sabe que você está aprovando e gostando do nosso trabalho. E se não se inscreveu, faça isso. Afinal, matérias detalhadas assim, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.